E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Vou começar com o assunto que mais gente tem perguntado ultimamente, né? Lucas Romero volta para o Cruzeiro ou não? Provavelmente não, tá? A possibilidade dele vir segue muito pequena, mas continua tendo aquele 1% vagabundo ali de esperança. Tem matéria hoje no Globoesporte.com dizendo que o Romero se animou com a possibilidade de retorno e aceitaria uma readequação salarial para voltar. É aquele esquema, o Romero hoje ganha em dólar e bem acima do teto do nosso clube. Mas se ele aceita uma readequação, não significa que ele viria para cá ganhando muito menos do que ganha lá. A questão não é essa. Ele viria naquele mesmo esquema que tantos outros atletas, né? Ele aceita ganhar menos nesse primeiro ano e tem um aumento substancial no valor do salário a partir do ano que vem, quando a gente espera que o Cruzeiro esteja de volta na Série A. Mas além desse acerto, tem a negociação com o Independiente e essa sim é a mais complicada, tá? Porque o time argentino tá tão ferrado financeiramente quanto o Cruzeiro, na verdade não tá tanto, tá um pouco menos, né? Mas eles estão aí com coisa de 4 meses de salário atrasado também, estão numa situação muito complicada e para tirar o jogador de lá, o Cruzeiro vai ter que botar dinheiro na mesa. E aí tá o grande problema, né? Dinheiro é uma coisa que o Cruzeiro não tem. Então a única hipótese do Romero vir para cá é realmente se tiver algum investidor externo disposto a comprar o jogador e botar no Cruzeiro, né? Então seria assim um São Pedrinho da vida, mas eu não sei se o camarada realmente está disposto ou tem condição de fazer isso, até porque o Cruzeiro tem muitas dívidas na FIFA vencendo aí nos próximos meses e pode ser que a gente tenha que recorrer a esse camarada de novo. Será que ele está disposto a comprar jogador? Eu realmente não sei. O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, deixou claro que existe o interesse do Cruzeiro, estão analisando a possibilidade, mas falou em manter os pés no chão e falou pra gente respeitar muito a realidade econômica do Cruzeiro. Então a chance real do Lucas Romero voltar pra cá continua mínima, tá? A chance é muito pequena mesmo, e eu sei que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Mas se eu pudesse dar um conselho a vocês, seria: não esperem por essa contratação, se rolar maravilha, show de bola, receber no aeroporto e tudo mais, mas provavelmente ele não vem, então não vamos nos iludir. Outra questão que o presidente Sérgio falou em entrevista à Rádio Itatiaia foi sobre as reduções no elenco. Na última sexta-feira foi anunciado que Robinho e Edilson não fazem mais parte do grupo e o Sérgio prometeu mais reduções essa semana. Então provavelmente nessa semana a gente vai ter mais notícias de jogadores sendo dispensados pelo Cruzeiro, tá? Até o momento que eu fecho esse vídeo não tem nenhuma novidade, mas qualquer hora pode rolar mais uma cabeça por aí. Mas quem poderiam ser esses jogadores? Pois bem, a gente não tem nenhuma informação concreta sobre isso, tá? De quem seriam os atletas, mas assim, olhando a composição de elenco, essa questão da idade dos jogadores, quem não estava rendendo bem, tem salário mais alto, eu pensei aqui em 4 nomes, tá? Eu acho que João Lucas, Marcelo Hermes, o Robertson, atacante, e o Ariel Cabral são caras que possivelmente pode ser que entrem nessa barca. E o engraçado é que eu tinha até feito um vídeo sobre o Marcelo Hermes, né? Se ele poderia ser esse lateral do Cruzeiro aí. O vídeo tá pronto, seria publicado amanhã. Mas como tem essa hipótese de alguns jogadores serem mandados embora e eu acho que ele é um deles, né? Então vamos deixar pra lá, acho que não vou publicar esse vídeo não. Mas se vocês quiserem ver, eu publico. Isso aí não dá erro não, até porque já tá pronto. Mas reitero, tá? Que esses nomes que eu citei não é nenhuma informação, é um chute meu mesmo, tá? Jogadores que eu acho que não estão agregando tanto assim ao elenco e possivelmente o Cruzeiro vai caçar um jeito aí de tentar fazer alguma rescisão de contrato com eles. Mas e sobre o Dedé, ele não vai ser mandado embora? Pois bem, o Dedé tá numa recuperação de lesão, né? Pelo que eu saiba, a justiça nem permite você mandar embora um funcionário que está doente, né, ou com acidente de trabalho, como queiram, e o caso do Dedé é esse, ele tá numa recuperação, acho que se ele não tivesse lesionado, inclusive, ele não estaria mais no Cruzeiro, mas enquanto ele tá tratando, eu acho que ele certamente não vai ser um dos nomes que o Cruzeiro vai buscar rescisão, até porque não pode. Agora eu vou só explicar mais uma vez como é que funciona esse negócio de dispensa de jogador, porque tem muita gente que acha o seguinte: o cara é ruim, manda embora, como se fosse uma empresa normal. Não é assim. No futebol, se você rescinde o contrato de um atleta, você vai ter que pagar o salário dele durante todo o período do contrato, a menos que haja um acordo entre as partes. No caso do Edilson e do Robinho, eles aceitaram a rescisão amigável com o Cruzeiro? Até o momento não, tá? Pelo comunicado que o Cruzeiro fez, e inclusive pelo que está sendo dito nos últimos dias pelas partes, o que o Cruzeiro comunicou aos atletas é a intenção de rescindir o contrato.
Não foi feita a rescisão ainda, tá? Por quê? Porque essa rescisão tem que ser feita aí por, normalmente, advogados, né, do clube, com advogados que representem o atleta para tentar chegar num acordo e tentar diminuir esse valor. Se Robinho e Edilson não quiserem aceitar a rescisão contratual do Cruzeiro, o Cruzeiro vai ter que pagar cada centavo do contrato que está assinado com eles, tá? O Edilson até dezembro de 2020 agora e o do Robinho até dezembro de 2021. O Cruzeiro depende da boa vontade dos caras. Inclusive o pessoal do jornal Hoje em Dia fez uma matéria muito boa, considerando os dados que tem no contrato, né, no acordo lá de CLT dos atletas, e Robinho e Edilson podem gerar uma despesa do Cruzeiro de até 18 milhões de reais, tá? Esse seria o valor somando os dois, que teria a ser recebido até o final dos contratos, e se eles não aceitarem um acordo e uma redução nesse valor, o Cruzeiro vai ter que pagar tudo isso sim. Por isso que eu sempre falo aqui no canal, gente, mandar atleta embora não representa economia nenhuma no final das contas, você vai ter que pagar a mesma coisa do que se ele tivesse aí e do que se ele tivesse jogando. A única exceção é realmente se o jogador aceitar fazer um acordo, mas como eu disse, isso depende única e exclusivamente da vontade dos atletas também, tá? Porque se eles não quiserem aceitar, eles não são obrigados a nada. E é por isso que o clube tem que pensar muito bem antes de contratar um jogador, e por isso que a nossa torcida tem que mudar essa cultura de contratação a todo custo, tá? Toda contratação gera muita grana e se você assinou, você vai ter que honrar o contrato por bem ou por mal, agora ou no futuro. No final das contas, uma hora você vai ter que pagar. E é justamente por isso que eu falei que discordava na sexta-feira do método que o Cruzeiro utilizou. Eu acho que o Cruzeiro tinha que ter chamado os atletas, acertado a rescisão, tentado fazer um bom acordo ali, né, para diminuir esse valor e depois anunciava a dispensa. Porque você anunciou a dispensa para agora sentar com os caras e conversar. Se os camaradas não quiserem reduzir, paciência. Você vai ter que pagar parcelado no futuro, mas vai ter que pagar cada centavo. Espero que dessa vez não tenha ficado nenhuma dúvida do porquê que eu acho que essa atuação da diretoria do Cruzeiro foi errada, tá? Falando de negociações, né? Volta e meia os nomes de Newton e Kleber Gladiador voltam à pauta no Cruzeiro como jogadores que podem integrar o nosso elenco em 2020. Quando não são os próprios jogadores fazendo uma onda, são os jornalistas que estão sem pauta e levantam essa lebre, né? Dessa vez foi o pessoal do jornal O Tempo que fez uma matéria sobre isso, criou uma enquete lá no site, e isso sempre gera uma discussão em meio à torcida do Cruzeiro. Porque tem gente que quer o retorno desses atletas e tem gente que entende que o tempo passou e acha que não seria uma boa. O que existe de real nessa história é que o Cruzeiro não procurou nem o Newton, nem o Kleber, tá? Inclusive, quando o Anderson foi apresentado como técnico do Cruzeiro, que foi aquela coletiva virtual, digamos assim, né, que foi tudo pela internet, naquele momento perguntaram sobre os jogadores e o Anderson falou: não é o perfil de atletas que a gente busca. Inclusive falou especificamente do Newton, que foi um jogador que ele trabalhou recentemente lá no Bahia. Então, o Cruzeiro está contratando o Newton? Não. O Cruzeiro está contratando o Kleber? Não. Pode ser que isso mude? Pode até ser, mas realmente não parece ser esse o plano. O Cruzeiro não tem interesse nos atletas e, na minha opinião, é até melhor realmente que não voltem, tá? O Newton tá com 33 anos agora, vem de temporadas ruins aí por Bahia e por CSA. O Kleber Gladiador tá jogando nos Estados Unidos, numa liga menor, então é um cara que definitivamente não joga em alto nível há muito tempo. Na verdade, desde 2017 ele não tem um bom desempenho, já tá com 36 anos. Então eu acho que a gente tem que respeitar a história dos dois. Tiveram boas passagens pelo Cruzeiro, jogaram muito bem, mas vamos deixar o passado no passado, né? Kleber foi 2009, 2010, Newton 2013, 2014. Quer dizer, o mais recente tem 6 anos. Então vamos deixar isso pra lá, vamos seguir em frente e olhar para outras opções. A venda do zagueiro Edu pro Atlético Paranaense foi oficializada pelo Cruzeiro. O clube garantiu aí que manterá 15% dos direitos econômicos do atleta, mas não falou nada sobre o valor real da negociação, porque afirmou que tem uma cláusula de confidencialidade nesse contrato. O valor realmente não deve fugir do que foi noticiado, né, de aproximadamente 3 milhões de reais. O Edu já foi embora, a avaliação do Cruzeiro é que abriu mão dele porque temos vários outros zagueiros e o Edu acabaria não jogando muito. Eu acho que tem uma grande possibilidade do Cruzeiro se arrepender de ter vendido o jogador por tão pouco, né? Mas a gente entende, o Cruzeiro tá com a corda no pescoço, não tinha realmente muita coisa para fazer, então vida que segue, foi embora, que o Edu seja felizinho aí no seu novo clube e que o Cruzeiro se vire com as opções que tem. Falando em propostas irrisórias, né? O presidente Sérgio Santos Rodrigues disse que recusou ofertas tanto pelo zagueiro Kaká
quanto pelo meia Maurício. No entanto, ele não falou quais eram os valores em questão, não falou os clubes que mostraram interesse, só falou que as propostas eram muito baixas, menores que o valor de mercado dos atletas e que o Cruzeiro nem quis ouvir. Ele também destacou que o Cruzeiro não tem nenhum jogador inegociável, que qualquer proposta interessante que apareça hoje o Cruzeiro vai vender sim. E isso é compreensível a partir do momento que o Cruzeiro já estava com um mês de salários atrasados, né? A gente tinha pago e continuou devendo um mês. E agora na última sexta-feira foi quinto dia útil. Então nesse momento, né, como não saiu nenhuma informação de pagamento, o Cruzeiro está novamente devendo 2 meses de salário aí para os atletas. Esperamos que essa venda do Edu e outras negociações que o Cruzeiro pode fazer aí nos próximos dias também sirvam para isso, né? Para que o Cruzeiro consiga manter os pagamentos em dia, parar de atrasar salário, porque a gente já teve inúmeras provas de como que funciona a cabeça de jogador e como que salário atrasado impacta demais no desempenho do time em campo. E é justamente por isso que é tão difícil acreditar na contratação de um jogador como o Lucas Romero, né? Quer dizer, você tá mais uma vez há 2 meses com salário atrasado e tá falando em comprar jogador? Realmente a coisa não se encaixa, não faz sentido, mas vamos torcer para que consigam resolver isso logo. Na entrevista que deu à Rádio Itatiaia, o presidente também foi questionado sobre a manutenção de 2 funcionários no Cruzeiro, o Beneci Queiroz e o René Salviano. O Sérgio afirmou que as decisões tomadas são basicamente por critério técnico e que se esses profissionais continuam no Cruzeiro é porque eles avaliam que eles têm capacidade para isso. O René Salviano é diretor comercial e ficou marcado por 2 questões. A primeira é que ninguém nunca viu o trabalho dele dar resultado de fato, e o segundo é que ele foi um dos conselheiros que assinou pedindo o retorno do Itair Machado ao Cruzeiro no ano passado, Itair a quem ele rasgava elogios abertamente. Já com relação ao Beneci Queiroz, superintendente de futebol que trabalha há mais de 50 anos no Cruzeiro, o Sérgio defendeu por causa daquela declaração de ter tentado comprar um juiz há alguns anos, mas o Sérgio esqueceu de falar o quanto o Beneci se mostrou incompetente quando teve papel de destaque na gestão do clube. Muita gente convenientemente se esqueceu que o Beneci Queiroz era, ao lado do Valdir Barbosa, o cara responsável por contratações do Cruzeiro em 2015, né? Quando o Alexandre Matos saiu, aí juntou o trio pateta ali, né? Que era Beneci e Valdir com o presidente Gilvan, contrataram aquele monte de jogador ruim por valores inacreditáveis, torraram o dinheiro todo da venda do time bicampeão brasileiro e no que deu, né? Eu acho que a gente não deve esquecer disso. E tem outro detalhe, eu acho que é um imenso absurdo você manter pessoas que estavam diretamente ligadas na gestão do Wagner Pires, pessoas que tinham papel central na administração do clube, que elogiavam as ações daquele antigo mandatário e da sua equipe de trabalho, e eu acho realmente um absurdo, não importa se o camarada é competente, se ele tem histórico, se ele tem currículo, não importa. Não são pessoas confiáveis e não deveriam continuar na gestão do Cruzeiro. E por fim, um outro assunto espinhoso, né, é que o Cruzeiro divulgou aí uma comissão com 7 conselheiros que vão discutir aí o novo estatuto do clube. É provável que em até 60 dias a gente tenha novidades sobre isso. Todos os 7 integrantes são advogados, mas o problema é que um dos nomes é o ex-presidente Gilvan de Pinho Tavares, que cometeu muitos erros enquanto presidente do clube, e algumas daquelas cagadas causam dor de cabeça no Cruzeiro até hoje, né? Um bom exemplo foi aí a perda de pontos sobre a contratação do Denilson, que foi feita na gestão do Gilvan. E tem um outro detalhe, enquanto presidente, o Gilvan era terminantemente contra a mudança do estatuto do Cruzeiro. E por que agora ele é um dos caras que tem que fazer essa mudança? Eu realmente não entendo por que se manter colado nesses figurões se a ideia da nova diretoria, pelo menos é isso que eles vendem, é inovação. Que merda de inovação você vai ter com o Gilvan, tá? E falo pra Gilvan, como falo pra Perrella, como falo pra Wagner, essas pessoas que são aí corresponsáveis pela ruína do Cruzeiro, elas não deveriam estar envolvidas nessa administração. Portanto, eu acho que é outra bola fora aí dessa nova gestão do Sérgio. Eu acho muito importante que todo cruzeirense mantenha o tal do senso crítico. Quem não tem, que o desenvolva, tá? Por quê? Tem acertos e tem erros, e a gente tem que saber reconhecer isso. A gente não pode ser torcedor de dirigente e não pode achar que só porque o cara é novo ele faz tudo certo, porque tá fazendo cagada também. E se alguém for argumentar que o Gilvan é competente para atuar nisso simplesmente pelo fato de ser advogado, eu lembro a vocês que o Wagner Pires é economista, tá? Deu certo ter um economista no comando? As finanças andaram bem, né? Então, gente, vamos com calma, tá? Vamos saber elogiar e criticar de acordo com cada ação que for tomada, tá bom? O Cruzeiro retornou aos treinamentos nessa segunda-feira lá na Toca da Raposa. Até o momento, nenhuma notícia de mais um infectado com Covid. Que bom, né? Graças a Deus. E por agora eu encerro o vídeo, tá bom? Se tiver gostado, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários aí para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!